Bom, uma segunda questão que eu acho que é significativa em relação aos acontecimentos e que tem a ver com essa primeira conclusão é justamente a análise dos atos que se realizaram contra o impeachment, contra a condenação de Lula em Porto Alegre, em São Paulo e em outros lugares do país. Primeiramente, nós devemos dizer claramente, né, que o PT cometeu um erro político de grande envergadura, que foi não jogar todo o peso em Porto Alegre, né? Nós falamos isso aqui na semana passada e chamamos a atenção de que o ato de Porto Alegre estava sendo esvaziado, né? Que os dirigentes do PT perceberam que a condenação do Lula poderia gerar uma revolta muito grande, né? E se você tem 40, 50 mil pessoas reunidas na hora que é anunciada a sentença, é imprevisível o que vai acontecer. Só que o que aconteceu foi que, na hora que a sentença foi anunciada, havia 2, 3 mil pessoas em Porto Alegre. Então, logicamente, 2, 3 mil pessoas, era menos gente do que a polícia que estava lá. Então, não tem condição. Apesar de que, mesmo assim, né, houve um certo quebra-quebra, alguns setores aí da juventude do PT perderam a boa, se enfrentaram com a polícia, queimaram sei lá o quê, mas havia, né, quem estava lá em Porto Alegre e tudo mais, sabe que havia a disposição do pessoal de botar fogo na cidade, se fosse necessário. E aí evitaram esse enfrentamento, né? Eu acho que nós temos que analisar isso daqui com bastante cuidado, né? Primeiro porque muita gente pode chegar e falar assim, não, o PCO é incendiário, uma espécie de black bloc, né? Quer ver o mundo pegar fogo. Não, isso aí não corresponde à política do PCO. O PCO tem uma política revolucionária, não uma política de sair por aí promovendo qualquer tipo de ato minoritário de protesto, de indignação. Em geral, nós defendemos esses atos, como nós defendemos os black blocs em 2013, né, contra acusações do PSTU, de outros setores, porque nós consideramos que isso aí expressa uma revolta absolutamente legítima e você não vai condenar a revolta legítima, mesmo que você não esteja de acordo que seria a melhor coisa a fazer naquele momento. Não se trata disso. Não é que a gente quisesse tocar fogo no TRF4 ou nada. Só que nós temos uma consideração que é a seguinte: a única maneira de barrar a ofensiva da direita é opor a essa ofensiva uma mobilização popular massiva e radical. Não há nenhuma outra alternativa. Esse é o problema-chave. Se você não faz isso daí, você fica numa posição de total defensiva, fazendo discursos. Mais do que defensiva, você fica numa posição de impotência política, né? Sem poder efetivamente influir sobre a situação que você tem diante de si, e isso aí não adianta nada. Então, na véspera da votação no TRF4, havia uma grande preocupação da burguesia. A burguesia começou a pressionar o PT para recuar do ato de Porto Alegre. E o PT acabou efetivamente recuando, né? Se eles estavam considerando que o Lula não deveria estar lá porque poderia dar briga e tal, não leva o Lula discursa antes, você entendeu? E fica o pessoal lá. Agora, se você não coloca o povo em Porto Alegre, não há como você se confrontar com a justiça golpista e com os golpistas. Não há como, né? Vejam vocês que interessante, né? No jornal Folha de São Paulo de hoje, há declarações de alguns ministros do STF dizendo o seguinte, que tem que ver o problema da prisão do Lula. Quer dizer, o que eles estão dizendo é o seguinte: o STF aprovou que, uma vez o caso julgado em segunda instância, a pessoa pode ser presa.
Então, o ministro Marco Aurélio de Mello falou que essa decisão do STF é uma decisão estranha do STF, que tem que tomar cuidado agora. Nós não queremos, ao fazer essas coisas, que a situação escape de controle. Né? São eles que estão dizendo isso. E eles têm razão em apontar isso daí. Porque tudo que está acontecendo vai gerando uma enorme revolta na população, em setores cada vez mais amplos da população. Então, foi um erro o caso de Porto Alegre. Perderam uma oportunidade de assustar os juízes, porque se eles realmente tivessem colocado o povo lá em grande quantidade, isso daí já colocaria todo o regime burguês a olhar a coisa toda com muito mais cuidado. Né? O problema é o seguinte, não se trata de ser incendiário nem de ser extremamente radical. O problema é que a política é uma coisa prática. Né? Você tem que ver quais ações práticas podem funcionar para um determinado objetivo e quais ações não vão funcionar. Os atos que foram realizados, que foram grandes, não é que eles foram atos pequenos, foram atos até importantes, tanto de Porto Alegre como de São Paulo. O de São Paulo merece, inclusive, uma análise um pouquinho melhor, porque é uma novidade no ato que era muito perceptível. Eles foram atos importantes e a burguesia olhou e falou, isso daqui é relativamente pequeno, é grande, né? Logicamente, o poder de mobilização da esquerda, do PT, da CUT e tal, é grande, mas, né, não é tudo aquilo. Então, eles fazem uma análise da relação de forças. Né? Como é que nós estamos aqui? Como é que estão pendendo os pratos da balança política, as forças de cada lado? E eles, analisando isso, com certeza a burguesia olhou. Há o perigo de que a coisa extrapole. Eles, inclusive, sabem que eles fizeram uma pressão sobre o PT diminuiu o ato de Porto Alegre por causa dessa pressão, né? Mas que o PT não tem um comando absoluto de nada. Que a coisa pode escapar do controle de todo mundo e pode ficar feia. E se ficar feia, vamos entender bem, é difícil de voltar atrás depois, voltar à situação anterior. Difícil para não dizer que não vai voltar de jeito nenhum. Tá? Então, há essa preocupação da burguesia. Os atos, eles ficaram no meio termo, que eu acho que mais ou menos é o que o PT conseguiu o objetivo que ele queria. Mostrar uma certa força sem radicalizar excessivamente a ponto de uma ruptura. A burguesia, na imprensa, essa semana aqui, ela está num estado de histeria, né? O Estadão, não sei se, acho que no Estadão de ontem, o Estadão tirou um editorial falando que o Lula é sedicioso, quer dizer, está rompendo com a democracia, está tentando ganhar na base da revolução, está uma coisa histérica mesmo, né? E aconselha o Lula de ficar quieto, ir para a cadeia, calar a boca e tal, aceitar tudo, que é meio, né? Sem pé nem cabeça. Por que a pessoa faria isso? Né? Mas essa colocação da burguesia, ela mostra que há uma preocupação muito grande com a situação. Vários setores discutem o problema da prisão do Lula. Né? Dá para perceber que é uma batata quente, né? Que a pessoa não quer pegar assim, eles ficam, né, jogando para cima para não queimar os dedos, esperando a oportunidade para fazer. Uns setores falam que a lei tem que ser cumprida, foi condenado, tem que ser preso, tem que ser... a candidatura tem que ser inviabilizada. Outros setores falam, vamos tomar cuidado e tal. Em geral, os setores mais cautelosos também são aqueles que se sentem mais ameaçados pela direita mais raivosa, né? Os setores tipo Gilmar Mendes, o próprio Marco Aurélio, não são os setores tipo Fux, Rede Globo, né? A Lava Jato, é o setor mais duro no interior da burguesia. Mas mesmo assim,
eles expressam uma tendência. Os outros setores não falam tanto isso daí, né, do perigo, da paz social, mas eles também estão preocupados. Só que eles preferem levar adiante uma política de força.